Bom dia a todos. Tá dando para me escutar bem? Tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos nós aqui. Para mim é sempre uma grande felicidade estar aqui com vocês, na manhã de domingo, compartilhando desse momento, compartilhando dessa conversa, e que essa nossa reunião de agora possa ser muito produtiva, que a gente possa refletir bem o que eu vim colocar para vocês aqui hoje. E o que eu trouxe para a gente conversar é um tema específico, que é o capítulo 15 do Evangelho, né? E o capítulo 15 do Evangelho é o título Fora da Caridade Não Há Salvação. E durante muito tempo, eu sempre frequentando vários lugares, e muitas pessoas falam essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Como se fosse uma coisa muito que não é tão refletida assim, né? Até mesmo às vezes no sentido assim de criticar uma outra pessoa ou num outro sentido semelhante. E a grande questão é que essa frase, esse ensinamento, ele muitas das vezes é permeado de muito senso comum também. E na grande maioria das vezes a gente não sabe nem o que é caridade, nem o que é salvação. Quando a gente começa a falar, a discutir e tudo mais. Então, isso que eu vim trazer aqui para a gente conversar um pouco hoje, certo? Esse capítulo, ele começa com a parábola do bom samaritano, né? Está lá o Senhor e ele fala assim, vocês, que quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu precisei ter o que vestir, vocês me ajudaram, vocês vão para a direita, vocês vão ser sal. Vocês outros, quando eu precisei, quando eu tive fome, não me ajudaram, toda aquela coisa, vocês vão para a esquerda e vai para o purgatório, para o inferno, toda aquela coisa. Não é literal isso. Essas parábolas, elas fazem analogia do que a gente pode refletir. E aí, o que ele traz para a gente, né? Que muitas das vezes, quando a gente encarna, a gente esquece de quem nós somos, né? E a gente passa a vivenciar nas mais diversas culturas as mais diversas coisas. E às vezes o certo de uma cultura é o errado de outra cultura. Às vezes o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. E assim vai ao infinito. E a gente passa a assimilar isso e viver em função dessa forma de enxergar a vida. E quando a gente se encontra diante do sofrimento, diante das questões da vida, dos dilemas, a grande questão é como a gente vai interpretar isso. Como a gente vai interpretar outra pessoa que também está ao nosso lado? Será que a gente vai virar para o fim, olha, você está no caminho errado, você tem, sabe, aquela coisa assim? Então, tudo isso parte como a gente está enxergando a situação. E ele coloca o samaritano nessa parábola justamente porque, naquele contexto, ele era considerado o herege. Os doutores da lei, toda aquela coisa. Mas, ainda assim, ele tinha o que eles chamavam, Jesus chamava, de caridade. Então, ele foi, entre aspas, salvo nesse sentido, certo? Também tem nesse mesmo capítulo, antes de eu começar a contar algumas histórias para a gente refletir, tem uma passagem muito bonita, que é a necessidade de caridade segundo São Paulo. E ele fala assim, né? Mesmo que eu falasse todas as línguas, mesmo que eu tivesse ciência sobre todas as coisas e tudo mais, ainda assim, se eu não tivesse o que eles chamam de caridade, ainda assim eu nada seria. Né? Toda aquela coisa. Novamente, não adianta a gente ter títulos, ser erudito nas escrituras, conhecer muitos livros nesse sentido assim. Se eu não tiver coração, não adianta.
quando a gente pensa na caridade, até mesmo no senso comum, a gente é levado a pensar naquela pessoa assim, nossa, eu vou dar de comer para o outro, doar roupa, no sentido de doações materiais mesmo, assim, né? A gente é levado a pensar nesse sentido. Mas, no próprio Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá que ele pergunta o que significa caridade para Jesus, né? E ele coloca 3 coisas do significado essencial da palavra caridade. Primeira coisa seria benevolência para com todos. Depois, perdão para com as ofensas. E depois, indulgência para com as imperfeições alheias, né? E ele coloca essas 3 coisas. É claro que as consequências dessas 3 coisas vai fazer com que a gente ajude o outro. Mas o significado essencial da caridade é esse. E eu sempre falo assim que a caridade diz muito mais sobre a gente do que o outro. Porque as barreiras para eu ser benevolente estão em mim. As barreiras que impedem eu de perdoar o outro também estão em mim. E as barreiras que impedem eu de ser indulgente com as imperfeições alheias também está em mim, não está no outro. Então, o que me impede de vivenciar isso está em mim mesmo. E aí a gente vai começar a conversar assim, sobre algumas histórias, porque essa concepção da palavra caridade, ela traz também as qualidades do coração, né? E muitas das vezes, como eu falei para vocês, quando a gente encarna, a gente se torna um ignorante de nós mesmos. A gente esquece daquilo que a gente é nesse sentido maior. E a gente passa a vivenciar na nossa consciência uma série de coisas, como eu falei para vocês, como se fosse uma certa programação cultural que a gente vai enxergar as situações da vida, os dilemas através desse filtro. E às vezes esse filtro vai fazer com que a gente tenha um sentimento do que a gente conheça as coisas, que a gente sabe das coisas, mas na verdade às vezes a gente não sabe das coisas, né? Tem uma história que tinha um grande mestre, e esse grande mestre virou para o discípulo e falou assim: ó, meu discípulo, se você souber me dizer quantas estrelas que existem no céu, eu vou te promover a grande sacerdote do mosteiro, né? Toda aquela coisa. E aí não deu outra. O discípulo foi lá começar a contar quantas estrelas que existia no céu. E ele tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou várias vezes, e ele viu que era impossível saber quantas estrelas que existiam no céu. E aí ele chegou no mestre e falou assim: ó, mestre, essa tarefa que o senhor me deu é impossível de saber, não tem como saber quantas estrelas que existe no céu. Aí ele vira para o mestre dele e fala assim: mas o senhor que é o grande sacerdote, quantas estrelas que existem no céu? Aí o mestre riu, né, virou para ele e falou assim: meu filho, eu sou o grande sacerdote exatamente porque eu não sei quantas estrelas que existem no céu. Às vezes, é aquela história, né? O Jesus também falava disso, né? Às vezes o grande é o pequeno e tudo mais, toda aquela coisa. A gente é cego. A gente não sabe perceber as verdadeiras qualidades do ser, né? A gente olha para as outras pessoas, para as situações, e a gente vê apenas uma casca. A gente não sabe ler coração nesse sentido, né? E às vezes o ser elevado, o ser maior, é aquele que tem essas qualidades do coração. Nesse mesmo capítulo, ele fala que toda esses ensinamentos de Jesus poderia ser resumido em humildade e
caridade, porque seriam as duas virtudes que estaria contra o orgulho e o egoísmo, nesse sentido, né? Tem uma outra história que eu gosto muito, mas antes de eu contar essas outras histórias, o porquê, nesse capítulo, vai explicar o porquê, da onde que vem essa frase, que fora da caridade não há salvação. Muito antigamente, e até hoje em dia também, a gente tem que entender que o Espiritismo surgiu num contexto da Europa, que era extremamente católico, tinha acabado de sair da Inquisição, toda aquela coisa. E a Igreja Católica naquela época, até mesmo hoje em dia, tinha aquela frase que fora da Igreja não há salvação, né? E quando o Espiritismo surgiu naquele contexto, percebia que quando a gente determina essa, entre aspas, salvação num caminho externo, a gente exclui, a gente causa desunião, a gente causa conflito e a gente causa muita desordem nesse sentido, desarmonia nesse sentido. Então, quando o Espiritismo surgiu, ele trouxe essa nova concepção dessa frase. Então, ele colocou que fora da caridade não há salvação. E dentro desse mesmo capítulo, ele explica que ele não coloca que fora do Espiritismo não há salvação, porque ele não pretende que o Espiritismo tenha a posse de toda a verdade, porque não tem. Ao invés dele colocar essa, entre aspas, salvação num caminho externo, ele coloca numa postura, numa atitude interna nossa, que essa atitude interna está ao alcance de todo mundo, não importa a roupa que ela vista para falar o que ela é. E aí, a partir desse princípio, acaba englobando todo mundo da sociedade, certo? E aí isso traz muito nesse sentido, assim, quem conhece mais das coisas, né? Sócrates, tem uma história do Sócrates que ele tinha um amigo, que era o Fonte, e esse amigo foi lá no oráculo de Delfos, né? E aí o oráculo de Delfos falou que o homem mais sábio daquela época, daquele contexto, era o Sócrates. Aí ele foi lá no Sócrates e falou assim, o oráculo falou que você é o homem mais sábio, né? Toda aquela coisa e tal. E ele falou assim, não, esse oráculo deve estar doidão, né? Deve ter fumado um negócio esquisito lá, ficou doidão, eu não sou o homem mais sábio. E aí a missão do Sócrates passou a ser provar que o oráculo estava errado. E ele sempre ia conversar com as outras pessoas e perguntava, começava a questionar as outras pessoas, tudo mais. E daí vem aquela frase, aquele ensinamento do Sócrates que só sei que nada sei. Que ele queria provar que ele não sabia de nada. Mas é aí que vinha a sabedoria do Sócrates, porque ele tinha consciência da sua própria ignorância. Lao Tzu, ele também fala isso, né? Ele fala que o sábio é aquele que conhece a sua própria ignorância, nesse sentido. Tem uma outra história que vai falar sobre a mesma situação, que é de um mestre, que esse mestre ele chama Yunus Zen, né? Que é do sufismo, da mística islâmica e tudo mais. E aí ele, naquela época, lá atrás, ele era como se fosse um doutor da lei, alguma coisa nesse sentido. E aí ele decide seguir esse caminho do sufismo, toda aquela coisa, e ele encontra um mestre, né? E aí, dentro do sufismo, a prática espiritual deles, eles chamam de zikr, que a palavra zikr significa lembrança. E eles colocam o ser humano como aquele que esqueceu de si mesmo, esqueceu do divino, tudo mais. Por isso que a prática espiritual eles chamam de lembrança, né? E aí, quando ele começou toda aquela coisa, ele pensou que o mestre dele ia passar para ele repetir um dos nomes de Deus, toda aquela coisa. E aí, não. E a prática espiritual dele, que ele era um doutor da lei, o mestre dele falou assim, olha, toda vez que alguém te fizer uma pergunta, a sua resposta tem que ser, eu não sei. E para ele aquilo ali era terrível, porque ele era o erudito, ele era o intelectual, ele era, entre aspas, assim, né, o doutor da lei.
E para ele falar eu não sei, aquilo ali era um afronto muito grande para o próprio orgulho dele, de que ele não sabia. Só que ao mesmo tempo, quando a gente reconhece que a gente não sabe, de onde que vem preconceitos, estereótipos, racismo, xenofobia? Como eu falei para vocês, tudo isso aí vem dessa, entre aspas, programação cultural que a gente recebe e a gente constrói dentro de nós mesmos. O preconceito, ele é construído a partir do que eu concebo como certo ou concebo como errado, a partir da forma como eu enxergo a vida, a partir dos meus valores. E quando eu reconheço que a minha própria ignorância, eu também passo a julgar menos o outro, julgar menos o caminho do outro. No Evangelho, um dos primeiros capítulos é o meu reino não é deste mundo. E aí nesse capítulo, ele vai colocar essa questão da reencarnação e da vida após a morte. E a partir desse princípio, ele fala que todo o pensamento, toda a lógica do pensamento de Jesus, ele vai ser embasado nesse princípio. Se a gente tira esse princípio, todo o resto do pensamento ele deixa de ter essa lógica maior. Certo? No final desse capítulo, eu sempre conto essa história, né? No final desse capítulo é o relato de uma rainha francesa. E aí ela fala que quando ela estava encarnada, ela viveu na maior desarmonia, no egoísmo muito grande, no orgulho muito grande, numa vaidade muito grande. Se hoje em dia a gente que está dentro de um centro, a gente olhasse uma pessoa assim, a gente iria criticar muito essa pessoa. A gente olhar para essa pessoa e falar assim, não, essa pessoa está no caminho da perdição, caminho muito errado, está no caminho errado, toda aquela coisa. E aí o que ela relata nessa parte? Ela fala assim, que ela viveu a vida, né, na maior desarmonia. Mas ela fala assim, quem melhor do que eu para entender esse ensinamento de Jesus, que o meu reino não é deste mundo. A pessoa que mais viveu em desarmonia, vamos colocar assim, é a que mais também aprendeu o ensinamento de Jesus. Os grandes ensinamentos da vida, não importa a roupa que a gente veste. Se a gente veste uma roupa de espírita, se a gente veste uma roupa de budista, se a gente veste uma roupa de umbandista, se a gente veste uma roupa de qualquer coisa que seja. Se a gente veste uma roupa de brasileiro, se a gente veste uma roupa de europeu, se a gente veste uma roupa de americano, não importa. Não importa se a gente é rei, se a gente é escravo, se a gente tem acesso a dinheiro, se a gente não tem acesso a dinheiro. O ensinamento maior, ele está para todo mundo. Todo mundo vai aprender. Não importa se a pessoa viva na luz ou viva nas trevas, mas tanto viver na luz quanto viver nas trevas vai trazer o aprendizado nesse sentido. Vai trazer esse ensinamento do coração, vai revelar esse coração de dentro de nós. Porque através da nossa vivência, das nossas ações na vida, essas ações vai gerar consequências. E essas consequências é que vai nos trazer o ensinamento, porque vai fazer a gente sentir na nossa própria pele. E é isso que ela traz no relato do livro. E aí quando a gente tem essa concepção, essa forma de encarar a vida, tudo fica mais leve. Quando a gente tem consciência da nossa própria ignorância, que às vezes a gente não sabe a verdade maior, a gente não sabe. Às vezes a gente olha para uma pessoa, a gente acha que aquele caminho é melhor para ela, às vezes aquele caminho não é melhor para ela. Às vezes, isso é muito forte, que eu vou falar para vocês. Às vezes uma pessoa pode estar na beira do abismo, não no abismo assim,
de morte, mas um abismo de um conflito interno muito grande. Às vezes de uma situação que aparentemente pode não ter uma solução, pode ser muito cruel, alguma coisa nesse sentido. Mas às vezes o que a pessoa precisa para desenvolver o interior é viver o abismo. E o abismo, renovar o ser, trazer um novo ser à tona. Uma morte interna e um ressurgimento de um novo eu. Quantas vezes a gente na nossa vida não vive as mais diversas dificuldades e na medida que a vida vai passando a gente olha para trás e percebe, putz, aquela dificuldade que eu passei, como eu me transformei a partir dela. Como foi, isso me trouxe uma outra visão. Às vezes a gente pega o texto, lê, olha, compaixão muito bom, toda aquela coisa. Mas às vezes a gente carrega dentro da gente muitos preconceitos ainda. Mas a partir do momento em que a gente sofre o preconceito também, nesse sentido, sofre essas outras questões, e a gente carrega em nós muitas feridas nesse sentido, quando a gente olha para uma outra pessoa e percebe que aquela outra pessoa tem uma ferida parecida com a que eu tenho, a gente olha, putz, olha, eu entendo aquela pessoa, ela tem uma ferida igual a minha. E a gente passa a ter uma compaixão muito sincera e a gente passa a nem julgar aquela outra pessoa. Por que a gente não julga e passa a ter uma compaixão? Porque a gente passou por algo semelhante a partir da nossa vivência na vida. E tudo isso vai gerando o que a gente vai chamar de caridade, que é benevolência para com o próximo, perdão com as ofensas. E a questão do perdão é muito engraçada, porque dependendo da forma com que eu encaro a situação, um sentimento de injustiça, um sentimento de revolta muito grande pode surgir à tona. É aquela coisa, pensem comigo, se eu concebo que essa vida é a única vida, morreu, acabou, eu tenho apenas essa vida para viver tudo aquilo que eu considero como bom, certo? E eu tenho as pessoas muito queridas minhas, pessoas que eu tenho afetividade, as pessoas da minha família que são muito queridas para mim, toda aquela coisa. Eu tenho, às vezes, um filho muito querido. E aí vem uma pessoa muito ignorante, egoísmo muito grande, uma maldade muito grande, vem e vamos pensar no pior. Essa pessoa mata meu filho. Para essa pessoa, esse filho deixou de existir. Deixou de existir. Isso é muito pesado, porque todo aquele sentimento, todo aquele amor, aquele carinho, aquela afetividade, como que fica isso tudo? E aí vem um sentimento de injustiça muito grande, vem um sentimento de revolta muito grande. E aí quando a gente observa esse contexto, a gente fala do perdão, o perdão fica parecendo que é a gente olhar para essa pessoa que cometeu esse crime e falar assim, não, tudo bem, tá tudo bem, é como se a gente falasse que essa pessoa fizesse certo, essa pessoa tivesse impune, algo nesse sentido. Isso também causa um sofrimento muito grande. Às vezes essa questão do perdão causa um sofrimento muito grande para essa pessoa, pela forma como ela encara a situação e o próprio perdão. Mas se a gente muda a concepção, o perdão também, ele diz muito mais sobre nós do que o outro. Perdoar o outro não é no sentido assim, não, eu te perdoo, você não vai precisar, vamos colocar assim, sofrer com tudo isso também, toda aquela coisa. Não. O perdão é eu vou chamar assim, como se fosse um livramento interno de nós mesmos. A gente solta aquilo para seguir. Isso traz uma cura interna também. E outra questão, a questão da indulgência para com as imperfeições alheias. Se eu carrego tudo isso dentro de mim, do que eu falei para vocês, e eu observo o outro, será que eu vou conseguir ser indulgente com o outro? Ou eu vou querer ditar regras e leis para as outras pessoas seguirem? Como é que vai ser? Tem uma história de Chuang Tzu
que ele fala do barco vazio, né? E ele fala assim, imagine que a gente está andando num rio, e aí um barco colide com a nossa embarcação. Se tiver alguém naquele barco, a gente vai gritar, a gente vai brigar, a gente fala, para remar direito, toda aquela coisa, que, né? Vai brigar. Agora, e se o barco estiver vazio? Com quem que a gente vai brigar? Com quem que a gente vai entrar em conflito? E ele fala, quando a gente está no rio da vida, a gente tem que aprender a esvaziar o nosso barco para passar no rio da vida. Se alguma embarcação colidir com a nossa, não vai ter ninguém ali para entrar em conflito nesse sentido. Isso é um exercício muito grande de humildade, de consciência da própria ignorância e de caridade também. Tem um ensinamento de Jesus, para a gente ir continuando, que ele fala: o reino de Deus se encontra dentro de nós. O céu e o inferno, eles se encontram dentro de nós. A gente constrói o nosso céu e a gente constrói o nosso inferno. Quando a gente concebe que o céu e o inferno estão dentro de nós, o que é a salvação? Porque às vezes no nosso senso comum, a gente pensa a salvação como se fosse em um lugar externo, a gente ir para o paraíso, a gente ir para um lugar externo que é muito bom. Mas a salvação, nesse sentido, é uma salvação interna de nós mesmos. É uma salvação do nosso próprio inferno interno. Que a partir dessa mudança de atitude, essa mudança na consciência, essa mudança na postura da vida, a partir dessa nova postura, quando a gente se encontra nas situações da vida, a gente vai revelar esse céu interno. O problema do mundo não está no mundo, mas é nos desejos, nas concepções que a gente cria em relação ao mundo, que traz pra gente frustração, que traz pra gente as mais diversas coisas. O problema na outra pessoa não está na outra pessoa, mas está nos desejos que eu crio em relação a como a outra pessoa tem que ser. Porque para aquelas pessoas que estão em harmonia com o que eu desejo, não tem conflito. Na minha concepção, aquela pessoa está certa. Mas para aquelas outras pessoas que entram em conflito com esses desejos que eu carrego internamente, aí vem julgamento, essa crítica ácida, preconceitos, racismo, xenofobia. Percebe que o problema não está na outra pessoa, mas está na gente mesmo? E tudo isso são questionamentos que a gente tem que fazer nós mesmos, para nós mesmos. Tem um outro mestre sufi, né, muito bonito, tem uma história dele muito bonita também, um poema muito bonito, que ele fala assim, mesmo depois de todo esse tempo, o sol nunca disse para a terra, você me deve. Olha só o que acontece com um amor desses. Ilumina o céu inteiro. E ele fala desse jeito. Então, meus amigos, aí vem de todo esse contexto que eu estou apresentando para vocês, a concepção dessa frase que fora da caridade não há salvação. O Espiritismo coloca essa caridade e ele nem coloca que fora do Espiritismo não há salvação. Ele fala assim, qualquer coisa que a gente colocar nesse lugar vai criar desunião, vai criar desordem, vai criar desarmonia, porque a gente vai condicionar, a gente vai criar um determinismo em relação às pessoas, do que elas têm que seguir. Imagine só, se a gente fala assim, olha, esse caminho aqui tem a salvação. Vou contar uma história para vocês, vocês vão entender bem. Existia um grande sábio. Esse sábio tinha alguns discípulos. E esse sábio, ele era muito reverenciado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento.
E muitas pessoas iam até esse mestre para escutá-lo, para ouvi-lo, toda aquela coisa. Só que ele tinha um detalhe nesse mestre. Ele nunca ditava caminhos para as pessoas seguirem. Ele nunca falava, faça isso, faça aquilo, se quer certo, se quer errado. Ele nunca fazia isso. E aí um de seus discípulos ficou muito encucado. Falou assim, mestre, mas por que o senhor não fala para as pessoas seguirem tal caminho? As pessoas, elas têm uma admiração muito grande, uma consideração tão grande para o senhor, se o senhor falar, elas vão seguir. Por que o senhor não fala? E aí ele virou para o discípulo e falou assim, meu filho, você já viu uma floresta? Ele já. Pois é, a sua resposta está na floresta. Ele, como assim, mestre? Está na floresta. Ele, sim, meu filho, quando uma semente está na escuridão da terra e a luz toca na semente, a luz não fala para a semente, faça isso, faça aquilo, siga esse caminho, siga esse outro caminho. A luz apenas desperta o que já existe dentro da semente para ela ser. Mas ela não dita caminhos, ela apenas revela para a semente ser o que ela já é. Você já pensou, meu filho, se a luz ditasse caminhos para todas as sementes, será que haveria floresta? Será que haveria a riqueza da vida, a diversidade da vida? Então ele deu essa resposta para o discípulo dele. E assim é a gente. Quando a gente acha que sabe, quando a gente não tem consciência da nossa própria ignorância, e a gente olha, observa as situações da vida, observa as pessoas, e a gente começa a ditar, a gente começa a julgar, a gente começa a criticar em relação a como o outro tem que ser, em relação ao que o outro tem que fazer, e etc. Será que a gente sabe mesmo? Para a gente finalizar, eu vou contar para vocês a história de Eurípides Barçanufo e a visão dele. Essa história, não era ele que contava, essa história foi contada através de uma das psicografias do Chico. Mas antes de eu contar essa história, tem uma outra história que eu queria falar também. Eu vou dar um parênteses aqui, não posso esquecer dessa história. Tem outro mestre que é o Nasruddin, essa história é o Nasruddin e a verdade. Tinha um rei, e esse rei, por toda aquela coisa, queria forçar as pessoas a seguirem, a falarem a verdade. E ele decidiu que ele ia fazer isso na força. Né? E Nasruddin olhou para aquela situação e falou assim, olha, meu caro, isso daí não vai dar certo, porque nesse mundo as verdades são relativas. A verdade maior é só no outro mundo. Mas ele queria forçar com que as pessoas falassem a verdade. Então o que ele fez? Para acesso a essa cidade, era só através de uma ponte. Então ele colocou um guarda lá, e todas as pessoas que falassem mentira iriam ser enforcadas. Então tá lá, Nasruddin foi lá, chegou na cidade e o guarda perguntou, para onde você está indo, Nasruddin? E Nasruddin falou, eu estou indo para a forca. O guarda falou assim, mas isso daí é mentira. Então ele falou assim, não, então se é mentira, então me enforque. Mas aí se eu te enforcar, o que você vai estar falando é verdade. E ele ficou sem jeito. E aí Nasruddin falou, e ele perguntou, mas o que é a verdade? Ele falou assim, então, é a sua verdade, né? Porque percebe como as coisas são engraçadas, né? Ele queria forçar que a pessoa falasse a verdade, e Nasruddin deu um nó nele. É mais ou menos isso. Mas voltando um pouco para falar da história de Eurípides, que essa história eu tinha contado. Essa história vem de uma psicografia do Chico e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ele estava lá uma noite, refletindo no quarto dele, meditando, até que ele se encontrou fora do corpo dele. E aí, como se mãos invisíveis o guiassem, guiou ele até um lugar muito bonito, e lá longe tinha uma pessoa sentada, meditando em doce luz, em plena luz. E ele foi chegando perto dessa pessoa, e ele viu que ele estava na presença de Cristo. E ele ficou muito emocionado com aquela situação. E aí ele começou a chorar, e Jesus olhou para ele e começou a chorar também. E ele ficou sem saber o que fazer diante daquela situação.
E aí ele, sem saber o que fazer, virou para Jesus e perguntou: por que choras? E Jesus ficou em silêncio, não falou nada. E ele, naquela situação, perguntou: Senhor, choras pelos incrédulos do mundo? E aí Jesus correspondeu o olhar com ele e falou assim: não, meu filho, eu não choro pelos incrédulos do mundo, a qual todos nós devemos amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam, não o vivenciam. E aí conta que essa situação, Eurípides ficou muito comovido por isso. E aí ele novamente puxado para o corpo físico dele. E aí a partir desse dia, ele começa todo o trabalho dele, toda aquela coisa que ele desempenhou. E aquilo muda ele radicalmente, essa experiência. E é isso que eu vim trazer para vocês, para a gente refletir hoje. Tudo que envolve essa concepção real dessa palavra caridade e da nossa postura na vida, da nossa atitude em relação a nós mesmos e em relação ao outro. O que a gente carrega dentro da gente que vai refletir nas situações, nas outras pessoas, no que a gente estiver vivenciando, nos nossos conflitos e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Para mim é muito importante, eu sempre fico muito feliz por essa oportunidade, eu sempre agradeço muito, Sebastião, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Fico muito feliz pela presença de cada um de vocês. Também queria desejar um ótimo restante final de semana, uma ótima semana para todos nós e tudo de bom para nós, que a cada dia a gente possa nos aperfeiçoarmos em nós mesmos. E é isso. Muito obrigado.